Hoje um vídeo polêmico aqui no canal, mas eu tenho certeza que se você chegar até o final do vídeo, você vai sair uma pessoa melhor, mais chique e mais elegante. É depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Anderson Delfino e por aqui eu falo de estilo e comportamento toda terça e toda quinta com um novo vídeo aqui no canal às 18 horas. E você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, @Underdel no Facebook, Instagram e TikTok. E no Twitter, @UnderdelOficial. Bom, e se você ainda não me conhecia, é porque você ainda não está inscrito aqui no canal. Então já aproveita esse momento, dá o teu joinha aqui no vídeo e se inscreva aqui no canal, porque tem gente que vem aqui toda semana e ainda não está inscrito no canal. Então vai lá no botão de inscrever-se, do lado tem um sininho, uma seta, clica no sininho, abre a seta e clica em todas, que é para você ficar por dentro de tudo que rola aqui pelo canal. Hoje nós vamos falar sobre ser chique e elegante e ter conteúdo. Eu coloquei no título do vídeo que quem é chique e elegante tem repertório. O que isso quer dizer? Repertório quer dizer que você tem múltiplos interesses e é capaz de conversar sobre tudo em qualquer situação. Para isso, você precisa ter bons conhecimentos gerais. E aí eu já tô vendo você aí do outro lado dizendo: "Ih, esse papo vai ser cansativo". Não é um papo cansativo. E eu tenho certeza que se você chegar até o final do vídeo e deixar eu te explicar tudo o que eu tenho para te dizer, você vai perceber como conhecer, como saber realmente não ocupa espaço. Vamos começar falando sobre português. Quem é chique e elegante tem um bom português, porque sabe se expressar bem, tem bom vocabulário, sabe interpretar o que as pessoas estão dizendo. Então, muitas vezes, a gente escuta as pessoas dizendo, explicando, falando, e a gente não entende o que elas estão dizendo simplesmente porque nos falta o vocabulário que está sendo usado. Então, quando a gente tem um bom português, a gente também tem uma pluralidade de vocabulários. E aí a gente consegue entender melhor o que está sendo dito. E ao mesmo tempo, a gente consegue argumentar de forma mais estruturada para que as pessoas entendam o ponto de vista da gente. Então, pessoas chiques e elegantes normalmente têm um bom português. Elas conseguem conjugação verbal de maneira adequada, elas conseguem se expressar facilmente, elas têm uma linguagem acessível, mas ao mesmo tempo com bons exemplos, com bons vocabulários, de maneira a não ser repetitiva, não ser enfadonha. Então, um bom português é fundamental para qualquer pessoa que queira ser chique e elegante. Um outro item que eu gostaria de trazer para vocês, que toda pessoa chique e elegante tem bons conhecimentos, é conhecimento de gastronomia e de coquetelaria. É claro que a gente não conhece tudo que tem no mundo, mas a gastronomia tradicional, a gastronomia clássica, é algo que precisa ser conhecido para quem se propõe a ser chique e elegante. Por exemplo, você já pensou ir à casa de alguém e a pessoa perguntar a você: "Você gosta de coq au vin?" Coq au vin é um prato tradicional da culinária francesa. Nada mais é do que um frango ensopado, um frango à caçadora, um frango com legumes e um molho de vinho. Mas quando a pessoa diz: "Você gosta de coq au vin?", você já sabe o que responder. Você já sabe o que aquele prato representa. Você pode até nunca ter comido aquele prato, mas você já tem uma noção de como ele é preparado, de como ele é apresentado, e você já tem uma noção se você vai gostar ou não. Então, alguns pratos são tradicionais, por exemplo, um bife Wellington, um bife bourguignon, um creme brulee, enfim, pratos tradicionais da gastronomia internacional que a gente precisa, pelo menos, saber que eles existem. Muitas vezes a gente ainda não teve oportunidade de degustar aquele prato.
mas você sabe do que se trata. Às vezes a gente não tem oportunidade porque o prato é caro demais, ou a gente não tem oportunidade porque não deu tempo de preparar, ou porque simplesmente não teve chance de comer aquele prato. Mas você sabe do que se trata. Então, a gente precisa ter conhecimento de gastronomia internacional, pelo menos da gastronomia clássica. Alguns pratos que são sempre apresentados e revisitados, estão sempre à mesa dos jantares quando a gente é convidado, ou sempre estão em algum lugar do cardápio de um restaurante elegante, e você não vai passar vergonha de não saber do que se trata. Não é vergonha nenhuma não ter comido alguma coisa. Você pode até dizer: olha, você sabe que eu já ouvi falar muito do prato, conheço, mas nunca experimentei. Hoje vai ser uma boa oportunidade para eu experimentar. Não há problema nenhum em você não ter comido alguma coisa, mas a gente precisa ao menos ter uma noção do que se trata. Outra coisa que é importante a gente conhecer é um pouco de coquetelaria. Mesmo que você não beba, é importante você conhecer um pouquinho sobre os vinhos, por exemplo. Qual a diferença de um Beaujolais para um Bordeaux? Ou, por exemplo, de um Chianti para um Brunello de Montalcino? Então, saber alguns vinhos tradicionais, alguns vinhos importantes, alguns vinhos argentinos, chilenos, saber um pouquinho sobre as uvas. É claro que a gente não vai se tornar um sommelier, nem é essa a proposta. Eu mesmo também não conheço tão profundamente assim vinhos, mas eu sei o sabor de um Cabernet, de um Cabernet Sauvignon, de um Merlot, por exemplo. A gente saber a diferença das uvas, saber a diferença de um vinho italiano para um vinho francês, saber quando se pede um vinho rosé, um vinho branco, um vinho tinto, um espumante. Qual a diferença de uma cava para um prosecco, para um champanhe, por exemplo? São coisas importantes da gente saber, e isso não ocupa espaço. Você pode, às vezes, desenvolver uma conversa sobre isso, até com uma pessoa que é especialista durante um jantar, só por você saber um pouquinho e você conseguir construir, por exemplo, perguntas para essa pessoa. Então, saber um pouquinho sobre coquetelaria, os coquetéis, os drinks mais tradicionais, por exemplo, um gin tônica, um Negroni, um dry martini, que são drinks clássicos, estão presentes em todos os menus de drinks. É importante saber a diferença de um e de outro, até porque se você estiver convidando alguém e essa pessoa te pedir esse tipo de drink, você pode até dizer: olha, hoje eu não posso te servir porque eu estou sem gin, porque você sabe que naquele drink vai gin. Não há problema nenhum, você não é obrigado a ter todos os tipos de bebida na sua casa, mas você demonstra um conhecimento do que a pessoa está te pedindo. Hoje não posso te servir um Negroni, por exemplo. Eu estou sem Campari. Tudo bem, não é vergonha, não é problema nenhum. Acontece, você não é restaurante, você não tem obrigação de ter tudo na sua casa, mas você mostra para a pessoa que você entendeu o que ela está pedindo e você consegue, inclusive, pedir, oferecer coisas semelhantes que ela possa gostar, que está dentro daquela linha do drink que você pediu. Então, conhecer um pouco de coquetelaria, mesmo que você não beba, é sempre bastante importante para pessoas chiques e elegantes. Assim como conhecer um pouco sobre vinhos e drinks, é importante também conhecer sobre os digestivos. O que são os digestivos? São aquelas bebidas que a gente toma depois do jantar, depois do almoço, que pode ser um licor, uma cachaça, pode ser um vinho do Porto, e é importante você saber a diferença de cada um. É importante, inclusive, conhecer um pouquinho sobre as cachaças, saber que você tem a cachaça tipo ouro, a cachaça tipo prata, as cachaças envelhecidas em carvalho, as cachaças de alambique, enfim. A cachaça é um produto muito nosso, que é muito apreciado fora do Brasil e que a gente não dá muita bola aqui. Obviamente, a gente tem os licores tradicionais, os licores de laranja, a
achocolatados, os licores de amêndoas, de nozes, enfim. Temos o limoncello, que é um clássico italiano, que também é um digestivo, não deixa de ser um licor. Então é importante a gente conhecer um pouquinho dos digestivos também. Outra coisa importante ainda dentro da gastronomia é conhecer um pouco sobre queijos. Ah, mas eu sou intolerante à lactose, eu não como queijos. Mas é importante você saber um pouquinho da origem dos queijos, o que é um queijo de chèvre, por exemplo, que são os queijos de cabra, o que são os blue cheeses, que são aqueles queijos que vulgarmente a gente fala que são os queijos mofados, com aqueles mofos, né? O gorgonzola é o mais conhecido de todos, mas a gente tem o roquefort. Os queijos mais curados, por exemplo, o parmesão, o parmegiano. Saber a diferença de um parmesão para um parmegiano é sempre muito importante, porque você pode ir a um restaurante, por exemplo, num almoço de negócios, e o garçom dizer para você: o senhor prefere aqui um parmesão ou um parmegiano? Você precisa saber responder. Você pode até dizer: não quero queijo no meu prato, não há problema nenhum, mas se você tiver que fazer uma escolha, você sabe entre qual escolher. Se você tiver um prato que tem lá na descrição, acompanhado de uma burrata, por exemplo, você já sabe que a burrata é como se fosse um creme de uma mussarela muito molinha, um tipo de queijo muito específico. Então você tem noção do que está descrito ali no cardápio, até para você fazer o seu pedido de maneira mais assertiva. Muitas vezes a gente erra ao pedir porque a gente não sabe o que está pedindo. Na descrição do cardápio tem tudo que vai lá no prato, mas muitas vezes, se você não conhece os ingredientes, você pode fazer um pedido que não vai te agradar. Saindo da gastronomia, eu vou passar agora por um outro assunto que traz muito repertório, que te dá condições de conversar uma noite inteira se você tiver alguém interessado, que é conhecer um pouco de história, saber um pouco do mundo antigo, saber sobre os grandes impérios, traz pra gente um repertório fantástico. Conhecer um pouco sobre o Egito Antigo, a China Antiga, o Império Turco-Otomânico, o Império Greco-Romano, o Império Inglês, o Império Espanhol versus o Império Português, que é uma parte importante da história da época dos descobrimentos. Saber muito sobre a colonização brasileira, a nossa história. Recentemente eu recebi um argentino aqui em casa. Vocês até devem ter ficado sabendo por outros vídeos que eu postei aqui no canal. E ele me perguntou sobre a colonização do Brasil, sobre a história da nossa fundação. Então, assim, é uma forma da gente conversar, passar um tempo batendo um papo durante uma noite, durante um jantar, durante um almoço. Então é importante que a gente tenha um pouco de conhecimento de história. É fundamental você conhecer, por exemplo, a história dos grandes reis da antiguidade. Por exemplo, os reis franceses, os reis ingleses. São reis famosos que têm histórias interessantíssimas e que às vezes a gente pode conversar por horas sobre esse assunto e ser deliciosamente encantador. Portanto, começar o conhecimento de história é sempre importante começar pela nossa própria história. Então, conhecer a história do nosso país é muito importante. Outro ponto que a gente precisa sempre prestar um pouco de atenção é geografia. A gente conhecer a divisão política do mundo, saber como ela era, como ela veio se transformando e como ela está nos dias de hoje, também é uma forma da gente ter repertório. A gente conhecer um pouco sobre os rios, sobre os desertos, sobre as planícies, as grandes florestas, sobre vulcões, tudo isso está dentro da geografia e traz pra gente uma pluralidade de conversação muito grande. Você pode também passar horas numa noite falando sobre países, sobre lugares, sobre costumes típicos, culinárias de alguns países, enfim, são assuntos que normalmente estão nas rodas sociais e que, se você não tem nenhum conhecimento geográfico, fica difícil você se localizar pelo mundo. Por exemplo, se você está falando sobre a Península Ibérica e você não tem noção de que países compõem a Península Ibérica, você vai ficar, como a gente diz, boiando naquele assunto. Então é
importante ter um pouco de conhecimento de geografia, de divisão geopolítica, e aí a gente já vai entrar para um outro assunto, que é importante a gente ter conhecimento até para a gente ter argumentos de discussão, que é política. É muito importante a gente entender de política. Tem muita gente que diz assim: a política é um assunto que eu não gosto, que eu não quero e que eu não costumo ter. Eu não costumo entrar em discussões políticas. Ninguém aqui está dizendo que você deva discutir política num encontro social, mas você deve entender, sim, um pouco sobre política, a divisão política, por exemplo, do nosso país. Saber que nós temos 3 grandes poderes, como esses poderes se interagem, que nós temos o legislativo, o executivo, enfim, a gente precisa entender um pouco sobre a organização política do nosso próprio país e entender um pouco sobre como a organização política funciona em outros países, porque dessa forma a gente vai entendendo como o mundo funciona politicamente, e é assim que a gente vai formando uma opinião política, que nem sempre precisa ser discutida, que nem sempre precisa chegar num acaloramento de discussão, mas que você pode conversar tranquilamente, fazer comparativos, saber qual é o maior PIB do mundo, qual é o menor PIB do mundo. São assuntos que normalmente permeiam as rodas sociais, e frases são soltas e às vezes você não entende porque você não tem conhecimento daquele assunto. Então, entender um pouco de política é fundamental para a gente se tornar uma pessoa articulada nas rodas sociais. Pessoas chiques e elegantes, elas não discutem política de maneira agressiva, mas elas entendem de política, elas têm um vislumbre do que está sendo dito, elas entendem um pouco de câmbio de moeda, isso faz parte da política, entendem um pouco sobre ação, sobre administração, tudo isso é política. Outro assunto tão controverso quanto a política são religiões. É importante que a gente também tenha um conhecimento, mesmo que sucinto, sobre as grandes religiões. Então, entender um pouco sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, as religiões muçulmanas, as religiões orientais, porque aí você tem um entendimento de como elas veem o mundo, do que elas pregam. O budismo, que é uma religião bem tradicional, antiga, o shintoísmo, enfim, é importante que a gente conheça um pouco sobre todas as religiões, ou a maioria delas, as mais tradicionais. A religião protestante, as religiões de origem protestante, enfim, é importante a gente ter conhecimento sobre religiões, não para discutir, mas para entender um pouco o ponto de vista, a formação sociocultural de um povo que é muito ligado à religião. É importante a gente entender como a religião permeia o dia a dia das pessoas. Entender um pouco sobre o hinduísmo. A gente tem a Índia, que é um país muito grande, com uma população vastíssima e que grande parte dessa população é hindu, né? Então é importante a gente entender como uma grande parte do mundo enxerga o próprio mundo. Qual é o viés que essas pessoas enxergam? Até para a gente entender as questões políticas que estão envolvidas junto de religião, para a gente entender a divisão geopolítica do mundo que foi acontecendo junto das religiões, enfim, entender um pouco de religião como um estudo, não como um conceito de fé. Conceito de fé, você vai ter a sua religião, vai guardar para você, e isso não deve ser discutido porque fé não se discute. Mas entender os conceitos religiosos de cada tempo e como esses conceitos levaram à constituição de um povo, ou à destruição de um povo, ou à fusão de povos, é sempre muito importante. Isso nos traz uma visão de mundo. E tocando nesse assunto de religiões, vale a pena lembrar que grande parte da nossa população brasileira tem religiões de matriz africana. Então não deixe de dar uma olhada sobre as religiões de matriz africana e também, óbvio, as religiões evangélicas. Afinal de contas, nós estamos fazendo um
estudo para a gente ser plural. E aí, sempre que a gente fala de religião, tem gente que vai dizer, mas existe o contraponto da ciência, da tecnologia e da biologia. Sim, é um contraponto? Não é? Não sei. Algumas estão se complementando atualmente? Pode ser, mas saber também sobre ciência, tecnologia, um pouco de biologia é importante. Você já viu quantas vezes hoje se fala em teste de DNA, em medula óssea, doação de órgãos? Então, entender um pouco de biologia, de ciência, entender de tecnologia, que o nosso país é tão carente das tecnologias, é importante. Isso gera engajamento, gera assunto, você consegue trocar com as pessoas. Então, também ter um bom conhecimento de ciências, tecnologia e biologia é importante na formação de pessoas chiques e elegantes. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não desiste, porque lá no final eu vou fazer o fechamento do vídeo e vai fazer todo sentido para você. Por hora, sabe o que eu vou te pedir? Para você ir dando um joinha aqui pra gente, para dar engajamento nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal. E não se esqueça de, no final do vídeo, compartilhar nas tuas redes sociais e com os teus amigos, e de comentar aqui embaixo o que você acha desse tipo de vídeo. Se você curte esse vídeo onde a gente bate um papo e interage um pouco mais sobre um determinado assunto. Bora continuar esse vídeo então? Então vamos lá. Outros assuntos que são sempre de muito interesse e que você pode conversar horas a fio é esporte, mas é claro que você tem que conversar de uma maneira amigável, sem fanatismo, assim como a gente falou de religião. Então entender um pouco, sim, nós somos o país do futebol, vamos entender um pouco do futebol, saber como o futebol brasileiro está no mundo, saber um pouco dos times. Não é um assunto, por exemplo, que eu tenho muita empatia. Eu não entendo muito de esporte, mas conheço alguma coisa. Às vezes a gente não conhece muito sobre um esporte específico, mas a gente entende de condicionamento físico, a gente fala um pouco sobre uma boa dieta, uma alimentação saudável, que está dentro dessa área da atividade física, do esporte, e aí a gente consegue levar um assunto com leveza. Outro assunto que também sempre é muito bem-vindo nas rodas sociais, é óbvio, são os assuntos de moda, de decoração, de comportamento, de etiqueta social, e aí você tem todo o nosso canal que te dá um suporte para isso, e a gente tem muitos vídeos por aqui. Bom, aí você deve já neste momento do vídeo estar dizendo assim, gente, mas como é que eu vou saber tudo isso de uma vez só? É claro que você não vai saber tudo isso de uma vez só. Isso vai depender do seu interesse, da medida em que você vai lendo, se instruindo, estudando, e aí não tem desculpa, porque eu já tô vendo todo mundo dizendo aí do outro lado, mas eu não tenho tempo para estudar tanta coisa. Eu deveria ter aprendido um monte de coisa na escola e eu não aprendi. A escola não me ensinou nada disso. A minha escola foi muito ruim. A minha escola foi muito fraca. Então vamos por partes. Primeiro, tempo é questão de prioridade. Eu sempre digo essa frase. A gente arruma tempo para namorar, a gente arruma tempo para comer, a gente arruma tempo para viajar. É óbvio que quando a gente gasta um tempo, gasta entre aspas, fazendo uma determinada atividade, a gente abriu mão de fazer uma outra atividade. Isso é priorizar. Então, se para você é importante estudar, você vai realmente arrumar um tempo, você vai colocar dentro da tua rotina um momento para estudar. Nem que seja meia hora ao dia, uma vez na semana, uma vez ao mês, mas você vai sentar-se e dedicar-se a estudar sobre esses assuntos. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, você vai criando repertório. É óbvio que tudo isso que eu falei, você não vai estudar da noite para o dia. Tem muito mais coisas ainda que eu não falei. Artes, por exemplo, é um assunto que rende muito bate-papo. Você pode passar horas falando sobre artes. E aí é importante conhecer, por exemplo, os movimentos artísticos, o romantismo, o parnasianismo,
italianismo, o renascentismo. Você pode falar de artes na escultura, na música, na escrita. Tem peças de teatro maravilhosas, poesias, textos maravilhosos. E como você estuda sobre arte? Você pode começar visitando museus, você pode ler livros de arte, você pode buscar fotografias de arte, e aí você vai conhecer um pouco sobre pintura, sobre escultura. Muita gente diz assim para mim: a escola não me ensinou nada disso. Ok, a gente sabe que o ensino no Brasil é muito complicado, é muito deficitário, mas se você está vendo esse vídeo, você tem em mãos, no mínimo, ou um celular, ou um computador, ou uma Smart TV, ou você tem algum aparelho, um iPad, um notebook, de maneira que você tem acesso à internet. A internet, gente, hoje é um mundo de informações. Ela pode ser melhor do que qualquer escola. Você precisa aprender a pesquisar, a dedicar um tempo, a fazer comparações. E a dica que eu sempre dou: sabe quando você faz uma pesquisa, não aparece aquela primeira página do Google? Se você não for até a página 10, pelo menos você não sabe nada ainda sobre aquele assunto. Se você é do tipo daquela pessoa que lê o primeiro, segundo site ou só a primeira página que o Google te dá, você não sabe nada daquele assunto. Você tem que pesquisar de diferentes maneiras. Vai pesquisar sobre vinho, coloque lá vinhos franceses, vinhos chilenos, vinhos argentinos, vinhos brasileiros, por que não? Você sabia que nós temos excelentes queijos mineiros agora, que são brasileiros e ganhando concursos internacionais, ganhando de queijos franceses que sempre dominaram o mercado dos queijos internacional? Então, tudo isso está disponível no Google, você pode acessar sem custo nenhum. Então, hoje, estudar é uma questão de prioridade com relação a tempo, e você não precisa ter dinheiro para isso, porque o que você precisa de investimento você já tem se você está me assistindo nesse vídeo. Você precisa de um equipamento que te dê acesso à internet. É muito simples para quem quer estudar hoje. Se você quer melhorar o seu português, por exemplo, tem aulas de português no YouTube, aqui nesse veículo que você está me assistindo, que você pode fazer aulas fantásticas. Tem aula de oratória, tem aula de como montar palestras, como falar bem em público, como melhorar o seu vocabulário. Tem infinitos cursos de língua portuguesa que você pode fazer, de língua inglesa, de língua francesa. Você pode estudar qualquer língua estrangeira através do YouTube. Tem cursos fantásticos. Então hoje não há desculpa para você não acessar a informação. Minha família nunca me ensinou nada disso. Eu não aprendi, eu venho de família muito simples. Eu não aprendi essas comidas diferentes. Em casa era sempre uma comida muito trivial, muito brasileira. Não tem problema. Você não precisa ter comido todas essas variações de pratos que eu te falei ou que você venha a descobrir, mas você precisa saber que eles existem. Eu também venho de uma família que não tinha uma culinária tão refinada assim. Venho de uma família brasileira, de classe média, que fazia o trivial, mas ao longo do tempo eu fui conhecendo, eu fui me informando, eu fui aprendendo. Então tudo é uma construção de aprendizado. A gente não nasce sabendo tudo, e a maioria de nós, porque a pirâmide, vocês sabem, e agora eu estou falando de geopolítica, a pirâmide, ela começa muito larga embaixo e vai estreitando lá em cima. Então a maioria de nós está aqui embaixo da pirâmide. A gente não tem acesso, infelizmente, à informação, a certas coisas que sempre foram mais caras e refinadas, mas hoje, com o recurso da internet, a gente tem acesso a um mundo de informações. E a gente pode não conseguir comprar para ter ou para provar, mas a gente tem o conhecimento de que aquilo existe. Em algum momento, certamente a gente vai poder provar, a gente vai conseguir experimentar. Uma forma de você adquirir conhecimento de maneira lúdica e divertida é
assistindo a filmes e séries que tenham um conteúdo histórico, geográfico, político ou científico. Mas é sempre importante que depois você vá verificar e checar as informações que foram dadas naquele filme, naquela série, naquela produção. Porque muitas vezes existe um romanceamento da informação nesse tipo de conteúdo. Então, a menos que seja um documentário, e ainda assim eu diria para você checar as informações, essa é uma maneira bem lúdica da gente absorver conhecimento. Então tem filmes de história, tem filmes que falam sobre regiões geográficas, tem documentários, tem filmes científicos, biológicos, tem filmes biográficos. É sempre uma maneira interessante da gente aprender de maneira mais fácil, desde que a gente cheque as informações que foram passadas nesse meio de comunicação. Então, gente, o que eu queria trazer com esse vídeo é que uma pessoa chique e elegante, ela tem repertório de conhecimento. Muito antes de saber sobre uma grife, de saber sobre um perfume importado, um sapato chique, uma roupa de costureiro famoso, muito antes disso, uma pessoa chique e elegante, ela é uma pessoa de conhecimentos vastos. É muito mais interessante uma pessoa que consegue discorrer sobre vários assuntos, ou até mesmo, durante um assunto, ela consegue elaborar perguntas, porque ela tem um conhecimento básico, mas ela sabe como formular perguntas para aquela outra pessoa que ela está sentada ao lado, que é especialista num determinado assunto. Por quê? Porque ela conhece o mínimo para conseguir formular perguntas. E é assim que a gente vai aprendendo, e que a gente vai trocando, e que a gente vai se tornando cada vez mais chique e elegante. Portanto, saber, conhecer, não ocupa espaço jamais. O nosso cérebro não é o Winchester de um computador que ele fica lotado. À medida em que a gente vai conhecendo, a gente sempre quer conhecer mais, porque o conhecer traz a vontade de saber mais. Então, se você acha que você conhece pouco, comece agora. Arrume um tempo, escolha um assunto e pesquise sobre ele. Daqui a um tempo, você vai querer mudar de assunto. E assim, você vai aumentando o seu repertório. Pessoas chiques e elegantes têm um repertório vasto, um repertório bem grande. E por isso elas são cada vez mais inclusivas, elas são cada vez mais globais. Você gostou desse vídeo? Você achou que esse vídeo te trouxe conteúdo? Então dá o seu joinha pra gente, comenta aí embaixo o que você achou de tudo isso que eu vim trazendo para você nesse vídeo. É um vídeo um pouco mais denso, um bate-papo um pouco mais de conteúdo, um pouco menos divertido do que outros vídeos aqui do canal, mas que eu tenho certeza que se você olhar com bons olhos esse vídeo, você vai sair dele uma pessoa um pouco melhor, com propósitos bem interessantes que vão te tornar uma pessoa melhor, mais chique, mais elegante, mais completa, mais plural. E a ideia é essa. Então comenta aí embaixo o que você acha desse tipo de vídeo, compartilha com os teus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, e por hoje eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!